Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da equipe Os Mineirinhos. Nós somos um grupo de estudantes de engenharia agronômica que vamos passar um pouco do nosso conhecimento para vocês. Somos compostos por Breno Franco Ferreira, Giovana Ramos Gonçalves Clark e eu, Matheus Martins de Souza. Somos do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e vamos falar um pouquinho hoje sobre a agrometeorologia dos cultivos. Passo minha fala para a Giovana. A soja é uma cultura originária da costa leste da Ásia, e embora tenha sido introduzida no Brasil em 1882, a produção do Brasil começou a ser relevante em termos de estatísticas mundiais apenas em 1949. Desde então, a soja se estabeleceu como uma cultura de grande importância econômica para o país. Inicialmente, a produção brasileira era proveniente principalmente da região sul do país e, com o passar do tempo, foi se expandindo para a região centro-oeste. Atualmente, inúmeras famílias de diferentes classes econômicas são dependentes de modo direto ou indireto dos empregos gerados pelo setor de produção, transporte e industrialização da soja. Os resultados desse setor se dão a partir das condições climáticas do local onde se produz, o qual pode determinar a alta ou a queda da produtividade. Dessa forma, faz-se necessário o entendimento das exigências climáticas da soja e suas particularidades enquanto planta. O Brasil é o maior produtor de soja no mundo. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, na safra 2018-2019, a produção do Brasil foi de 120.329.600 toneladas, em uma área plantada de 36.847.600 hectares, obtendo uma produtividade de 3.313 quilos por hectare. No Brasil, o estado que mais produz soja é o Mato Grosso, seguido pelo Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Em relação a municípios, o município de Sorriso, localizado no estado do Mato Grosso, é o município que mais produz soja no país e, sozinho, já respondeu por mais de 3% da produção nacional. A soja, cujo nome científico é denominado Glycine max, é destinada para a produção de grãos no Brasil. Pode ser tanto para alimentação humana como também animal. É uma planta herbácea da família Fabácea. E a soja pode apresentar crescimento indeterminado, determinado ou semideterminado. Esse fator e demais características irão variar de acordo com a cultivar, ainda que o porte ideal seja considerado entre 60 a 110 centímetros para facilitar a colheita mecânica e evitar o acamamento das plantas. As principais variedades comerciais apresentam um caule ríspido, pouco ramificado e raiz com eixo principal e muitas ramificações. As folhas são triofoliadas, com exceção do primeiro par de folhas simples, que se localiza no nó acima do nó cotiledonar. As flores são de fecundação autógama e desenvolvem vagens levemente arqueadas, que à medida que amadurece, evoluem da cor verde para amarelo pálido, marrom claro, marrom ou cinza, e que podem conter de 1 a 5 sementes lisas, elípticas ou globosas, de tegumento amarelo pálido com hilo preto, marrom ou amarelo palha, sendo então a semente a parte de interesse comercial. Como dito anteriormente, as condições climáticas exercem grande influência sobre a cultura da soja. A sua floração é correspondente ao nictoperíodo, ou seja, a duração da noite. Devido a essa característica, a soja é classificada como uma planta de dias curtos e, quando submetida a dias longos, o seu florescimento é tardio, o que, consequentemente, alonga o seu ciclo. As cultivares brasileiras de soja são classificadas em grupos de maturação, com base no seu ciclo. Todavia, mesmo a cultura apresentando essa característica, ainda assim é fortemente produzida no Brasil. Tal fato rendeu ao Brasil o título de país que tropicalizou a soja. Para relacionar a cultura da soja às condições climáticas, foi selecionado o município de Unai, localizado no estado de Minas Gerais. Unai possui uma economia baseada fortemente na agricultura e na pecuária, e possui destaque na produção de soja. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de 2007, em relação à produção de soja no município, Unai possui um rendimento médio da produção de 2.400 kg por hectare, produzindo um total de 199.200 toneladas em uma área plantada de 83 mil hectares.
A temperatura, como qualquer outro fator, tem interferência no desenvolvimento das plantas, e na cultura da soja não seria diferente. A soja é adaptada numa faixa de temperatura entre 20 e 30 graus, no qual o seu desenvolvimento é comprometido aos 40, com danos à floração e diminuição da retenção de vagens, e em temperaturas inferiores a 10 temos desenvolvimento comprometido. Devemos ter outros cuidados com a temperatura, como a temperatura para emergência rápida e uniforme, que é ideal em 25 graus. Alguns problemas podem ser apresentados pela temperatura elevada. São o cancro de calor, no qual apresenta o estrangulamento do hipocótilo quando se apresenta temperaturas do solo superiores a 55 graus na fase de germinação, sendo evitada com solos cobertos. As cultivares brasileiras são adaptadas a temperaturas de até 13 graus, por isso conseguimos ter o seu cultivo amplamente no território. Em Unai, observamos que a temperatura máxima ultrapassa os 30 graus, porém a média de temperatura nos meses de plantio e desenvolvimento ficam em torno de 20, o que não compromete o desenvolvimento da soja. Os ventos têm funções de controle de gradientes e de gases e de temperatura, porém em situações de ventos leves e moderados, como apresentado na cidade de Unai, que se classifica como leve brisa, que não ultrapassa 7 km por hora. Valores de ventos superiores a moderados pode ocorrer tombamentos, principalmente no período R5, onde a planta está no seu processo de enchimento de grão e assim ela tem um peso maior que pode intensificar esse tombamento. A radiação tem resposta fisiológica à planta, pelo qual a sua intensidade, duração e qualidade interferem na estatura, indução e crescimento da planta, como vários trabalhos científicos demonstram que plantio sob sombreamento tem decréscimo da produtividade. Em contrapartida, plantas com enriquecimento de radiação, onde são submetidas à inclinação de 45 graus no período de transição entre o período vegetativo e reprodutivo, tendem a ter mais rendimento. Na cidade de Unai, temos valores de radiação durante o dia próximo de 3.000 watts metro quadrado. O florescimento da soja é estimulado pelo fotoperíodo, pois a soja são plantas de dias curtos, no qual temos as horas diminuindo, temos a estimulação do florescimento. Porém, diferentes tipos de cultivares se comportam de diferentes formas. Esse estímulo acontece quando se atinge um fotoperíodo crítico, que é marcado pela estimulação da planta, que seria de 13 a 14 horas pela soja. E o Unai observamos essa margem no dia 25 de dezembro, onde, a partir desse dia, temos a diminuição do fotoperíodo, e assim começa o estímulo ao florescimento. A água representa aproximadamente 90% do peso da planta de soja, atuando em processos fisiológicos e bioquímicos. A cultura tem exigência hídrica entre 450 mm a 850 mm, dependendo da cultivar. Contudo, trabalhos realizados pela Embrapa Soja evidenciam que, genericamente, lâminas de 650 a 700 mm distribuídas ao longo de todo o ciclo da cultura são as que apresentam melhores resultados produtivos. Durante seu desenvolvimento, há dois períodos críticos. O primeiro é durante a germinação e emergência, momento em que a semente deve absorver no mínimo 50% do seu peso para assegurar uma boa germinação. Nessa fase, o conteúdo de água do solo não deve ultrapassar 85%, nem ser inferior a 50% da capacidade de campo. O segundo é durante a floração e enchimento de grãos, período que demanda até 8 milímetros de água por dia e um acúmulo de 300 milímetros ao longo dos estágios reprodutivos. Cabe ressaltar que chuvas intensas, assim como granizo, são malefícios à plantação, promovendo o estrelaçamento das folhas, reduzindo a área foliar e danificando o caule, o que facilita a entrada de patógenos. Define-se como déficit hídrico o momento em que a demanda hídrica pela planta não é suprida pela água disponível no solo, que nós nomeamos de CAD. Portanto, mesmo que ocorra períodos sem chuvas, não necessariamente há déficit hídrico, visto que ainda pode haver água no solo de chuvas anteriores.
Fisiologicamente, a falta de água vai inibir atividades metabólicas e interfere no aspecto visual da planta, promovendo, por exemplo, o retardamento no desenvolvimento, folhas pequenas, entrenós curtos, aspecto murcho e folíolos fechados, para diminuir a área foliar exposta. Como já mencionado, o período de floração e enchimento de grãos são os mais críticos. Na floração, o déficit promove uma queda no peso de 1000 grãos, além do abortamento de flores. Já no período de enchimento de grãos, há uma queda ainda mais severa no peso de 1000 grãos, além de abortamento de vagens. Para reduzir os riscos do déficit hídrico, deve seguir as recomendações expressas nos mapas de zoneamento agrícola da sua região. O plantio em sequeiro não dispõe de sistema de irrigação, ou seja, toda a demanda hídrica da cultura deve advir da precipitação. Este é muito mais suscetível à ocorrência dos déficits hídricos e aos efeitos negativos por ele ocasionado. A exemplo, na safra de 2004 e 2005 dos estados do Rio Grande do Sul e Paraná, registraram perdas de rendimento expressivas que atingiram até 78% e 23% respectivamente. Em pesquisas desenvolvidas no Mato Grosso do Sul pela Fundação Chapadão, comparando o plantio de soja irrigada e em sequeiro, a variável mais alterada é o peso de 1000 grãos. Realizamos um estudo no município de Unai, por meio dos dados das normas climatológicas disponibilizadas pelo INMET para os anos de 1981 a 2010, analisando a precipitação e a evapotranspiração da cultura. Considerando apenas os meses de outubro a março, o período de cultivo da soja em território nacional, somente no mês de outubro observa-se déficits, enquanto que, em teoria, não há déficits hídricos nos demais meses. Contudo, tal dado deve ser analisado com bastante cuidado. Como dito, o que importa é a água armazenada no solo e a demanda hídrica. Logo, em caso de chuvas intensas e duradouras, nem toda a água que foi registrada como precipitação pode ter sido disponibilizada para a planta, promovendo alterações nesse gráfico. A sojicultura brasileira já superou inúmeros desafios produtivos. Um deles foi o fotoperiodismo, que por meio do melhoramento genético tornou a planta cultivável em qualquer região do país. Além disso, o avanço das tecnologias de manejo e correção do solo permitiram a expansão das fronteiras agrícolas, rumo ao cerrado, principal produtor da commodity atualmente. Logo, retornamos ao discurso de que a disponibilidade hídrica é realmente o principal fator limitante para maiores produções. E as perspectivas futuras não corroboram com melhorias. Segundo o painel de mudanças climáticas, o aquecimento global tende a intensificar os eventos meteorológicos adversos, tornando-os também mais frequentes. Logo, é crucial o investimento em pesquisas agropecuárias, como por exemplo a Embrapa, para promover o melhoramento genético e obter plantas mais resistentes às condições climáticas adversas. Além disso, o crédito rural deve ser fomentado para facilitar e estimular a obtenção de sistemas de irrigação pelos pequenos e médios produtores. E, por fim, dar mais importância às empresas de assistência técnica e extensão rural, como, por exemplo, a Emater, que prestam seus serviços informando ao produtor as práticas adequadas de manejo e produção. Se torna possível, assim, alavancar a produção brasileira de todas as culturas, garantindo a manutenção do fornecimento de alimentos em qualidade e quantidade às gerações futuras. O presente trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas intensivas nas temáticas abordadas, utilizando informações disponibilizadas em artigos científicos, relatórios e comunicados técnicos, dentre eles a circular técnica número 48 da Embrapa 2007 sobre a ecofisiologia da soja, o artigo Demanda Hídrica das Culturas de Interesse Agronômico, o ensaio comparativo com a cultura da soja irrigada e sequeiro publicado no comunicado da Fundação Chapadão, a dissertação Produtividade de soja e milho em função de épocas de semeadura sob irrigação e sequeiro, e o artigo Differential Response of Soybean Yield Components to the Timing of Light Enrichment.